Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para o nosso canal. Gravar esse vídeo para você sobre um assunto, Assuntos que muito nos interessam, a nós que cultivamos rosa do deserto. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus conhecimentos. E hoje eu quero falar, esse vídeo vai ser sobre alguns erros que a gente comete quando a gente está iniciando o nosso cultivo de rosa do deserto. Por que iniciando? Porque quando a gente começa a plantar rosa do deserto, a cultivar essas plantas maravilhosas, a gente não sabe de quase nada, E a gente acaba cometendo algumas coisas que, em vez de ajudar, faz a dificultar o progresso, o crescimento das nossas plantas. Então hoje eu quero compartilhar com vocês esses erros, São 9 erros que a gente comete. E hoje eu quero esclarecer para vocês quais são esses erros, Quais são essas situações que nós enfrentamos, que nós fazemos sem saber, e isso tem dificultado um pouquinho o crescimento da nossa rosa. Então vamos lá para o nosso vídeo. Já quero pedir o seu like, já quero dizer, se você é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Você ganhou uma rosa do deserto ou você comprou, não sei. Comprou ela no saquinho, talvez, e aí você vai replantar, tirar daquele saco, vai tirar daquele vaso que ela veio. Aí você vai plantar a sua planta, Só que você não sabe que a rosa do deserto não precisa de ser plantada num vaso profundo. Então esse é o nosso primeiro erro. Planta a rosa num vaso profundo, Naqueles vasos de cimento grande. E aí você coloca ela ali, uma rosinha pequena, você coloca num espaço bem grande. Então isso é um erro muito grande, porque ela não precisa desse espaço, tanto desse espaço para se desenvolver. É importante que você trabalhe a sua rosa do Caldex conforme o tamanho dela, de acordo com os tamanhos do vaso. Se a sua rosa é uma muda pequena, você planta ela num pote pequeno. Aí conforme ela for crescendo é que você vai fazendo a mudança para os vasos maiores. Nunca plante a sua rosa do deserto num vaso profundo. Por quê? Porque é um vaso que vai ter muita terra e consequentemente vai ter muita umidade ali embaixo, que ela não vai precisar, as raízes não vai ter necessidade dessa umidade, dessa terra profunda. É importante que você coloque elas num vaso raso, para que ela venha se desenvolver melhor o seu caldex, as raízes possam se desenvolver bem, que não haja nenhuma umidade na terra que possa trazer uma podridão. Então isso é a importância do nosso vaso não ser tão profundo. Então esse é um dos erros que a gente comete sempre quando a gente vai replantar a nossa planta, Coloca ela no vaso bem profundo, porque acha que ela vai se desenvolver melhor naquele vaso. Engano, ela se desenvolve melhor quando ela está no vaso menor, porque ela não precisa de muito espaço, O segundo erro que nós cometemos sempre é plantar em vasos de um furo só ou de 2 furos. Nunca você se apercebe que ela precisa de uma boa drenagem, Então, o vaso que você vai usar na sua planta, esse vaso precisa ser bem furado, precisa ter vários furos, porque quando você você rega a sua planta, que coloca aquela água não fica empoçada, Isso é uma situação muito corriqueira. A gente vê muitas pessoas plantando as suas plantas em potes que só tem um buraco. Então não faça isso. Se é uma vasilha de cimento, procure abrir mais orifícios para que quando você regar a sua planta, aquela água que entrou, que ela só precisa passar e molhar o substrato, ela não precisa ficar ali dentro. E ali o que acontece? Se ela fica ali dentro, ela vai gerar uma situação de fungos, o substrato vai ficar sempre molhado, as raízes fininhas, que são as raízes de alimentação, vão logo apodrecer, e aí a sua planta acaba morrendo ou nem se desenvolvendo, O caldex fica murcho, começa logo a doença, Então, por isso que é importante, quando você for replantar a sua planta, procure um vaso, uma cuia, de acordo com o tamanho dela, e que no fundo desse vaso, dessa cuia, seja bem furado, bastante furos. Aqui eu faço assim, eu pego uma vasilha e perfuro, faço uma peneira mesmo. Então é importante isso, porque quando você for regar a sua planta, a água não vai ficar acumulada.
Às vezes você compra a sua planta, né, ela está bem florida, e aí você não quer colocar ela no sol e coloca ela na sombra. Coloca ela lá na sua varanda, coloca ela até mesmo dentro de casa. Isso é um erro muito grande, porque a rosa do deserto, ela precisa de sol. É importante a gente entender que ela precisa do sol para crescer, para se desenvolver. Se você coloca a sua planta lá na sombra, ela não vai se desenvolver, porque ela não vai receber a energia do sol para desenvolver as suas flores, para desenvolver o seu caudex. Então, ela não está recebendo, né, essa nutrição, essa energia. Então, não coloque a sua rosa do deserto na sombra. Ela precisa de, no mínimo, 5 horas de sol. Então, pegue a sua planta, coloque lá no local que ela pegue o sol da manhã, o sol da tarde, contanto que ela não deixe de pegar sol, porque o sol é que vai ajudar no crescimento dela. Alguns acham que a rosa do deserto não gosta de água, porque quando você compra a sua rosa do deserto, aí o nome diz deserto. Relaciona que no deserto não tem água, mas a rosa do deserto ela precisa de água, ela precisa ser regada constantemente de acordo com a sua terra que estiver seca. Por exemplo, você não pode deixar a rosa do deserto no lugar que está pegando sol, como ela já está pegando sol, e ali você esquecer de regar ou não, vou colocar água na minha planta só daqui a uma semana. Não faça isso. Porque a água ela é responsável para que leve os nutrientes para a planta. Então, é preciso que você esteja regando a sua planta constantemente, conforme a necessidade dela. Tem pessoas que pegam a sua rosa do deserto e deixam lá no cantinho e só botam uma vez por outra, que quando se lembra que coloca água lá. Ela não vai morrer, não. Pelo contrário, ela morreria se tivesse excesso de água, mas não morre com falta de água. Mas ela não vai se desenvolver bem. Porque a primeira coisa que ela vai fazer é tirar a água de onde tem, né? Que é justamente no caudex dela. Que o caudex dela é composto de água. Então, se ela não tem no solo para retirar, ela vai tirar da onde? Do caudex. E aí começa a gerar, o caudex ficar murcho, e aí ela começa a desidratar. Então, preste muita atenção na rega da sua rosa do deserto. Se for necessário, se você está num local muito quente, né? Você vai lá, faz o testezinho na terra, se tiver seco, bote água na sua planta, bote água com abundância. Por isso a importância de que o vaso seja bem furado, porque quando você coloca a água não vai ficar ali dentro, ela vai molhar o substrato e vai sair. Essa é a ideia, né? Ela precisa do substrato úmido para desenvolver, mas ela não precisa de ter água acumulada ali dentro. Ela não gosta de água acumulada. Então é preciso que você saiba, entenda isso. Que por conta que ela tem um vaso bem furado, você pode regar abundantemente, que a planta não vai se afogar na água. Então, não vai ter um excesso de água aí, mas ela recebeu a água necessária para molhar o seu substrato e ali ela começar a extrair da terra, do substrato, os nutrientes que ela precisa para crescer. Então, esse é um erro muito grande, você não rega a sua planta. E ali ela vai começando a ficar desidratada e vai começar a ficar feia. As primeiras coisas que vai acontecer, a folha começa a ficar feia, começa a cair. Então, isso é o resultado de falta de água. O caudex começa a murchar, resultado de falta de água. Qual é o substrato que você está usando na sua rosa do deserto? É o substrato compactado, né? É um substrato mais aerado, arenoso, é fofo aquele substrato. Então, o substrato ideal para a rosa do deserto, porque ela é uma suculenta, não gosta de terra dura, é um substrato bem arenoso, né? Que você possa ter alguma material orgânica, mas que também tenha uma fonte que não retenha muito líquido, né? Que apenas deixe a terra emudecida. Eu aqui, lá no meu plantel, eu uso muito areia grossa, uso carvão, uso a bagana. E em alguns lugares que não tem esse produto que a gente usa aqui, você pode usar casca de arroz carbonizado, você pode usar aquelas sementes, né? Você pode usar folhas secas, desidratadas, que também é uma fonte de matéria orgânica.
E se você for usar o esterco de gado, use muito pouco, porque aquilo quando começa a molhar, quando começa a ficar mais, fica duro, endurece o substrato dentro. Então não use muito, use uma pequena quantidade que seja apenas para que ela possa estar recebendo nitrogênio, né? Que é uns adubos que elas precisam. Então a terra, o substrato, você precisa ver bem qual é o substrato que você está usando na sua planta. Quando você joga água, você tem que observar, botou água, ela desceu, ela saiu lá embaixo, esse substrato está bom. Se não saiu, se acumulou água, o substrato não está legal. E aquilo vai trazer situações muito difíceis para o crescimento da sua planta. Então isso pode até acontecer de você gerar uma podridão de raiz ali e você conseguir matar a sua planta por conta disso. Então preste muito bem atenção no substrato que você vai usar na sua planta. Tem muitas receitas aí, muitas instruções sobre o substrato para suculentas, para rosa do deserto. Então use o que tiver melhor no seu alcance, mas que seja um substrato bom. E a gente já prepara aquele substrato bem airado, né? Bem fofo, que as raízes não tenham nenhum problema de estar apodrecendo ali naquela terra, né? Então você faça isso também no seu plantel. Tem pessoas que plantam a sua rosa do deserto naquele vaso grande, né? Uma rosinha pequena, comprou, ganhou, aí plantou naquele vasinho pequeno e ali aquela planta vai ficar um tempão, vai crescendo, esticando, esticando. E nunca você mudou ela para um vaso maior, porque você acha que ela não precisa, né? Mas aí, o que é que acontece? Você precisa, como não é recomendado você plantar no vaso grande, que nós já falamos no início, e se você plantou certinho a sua planta no vaso ideal, adequado, vai chegar o momento que ela cresceu o seu caudex e ela precisa de um vaso maior. Aí é onde você vai fazer o transplante de um vaso menor para um vaso maior. Nós temos até um vídeo no canal aí falando de qual tipo de vaso ideal para as rosas do deserto, né? Nós já falamos sobre esse assunto aí, e se você tiver interesse de ver lá, vai lá no nosso canal, na nossa playlist lá e assiste lá esse vídeo. Enfim, quando você for plantar a sua rosa do deserto, você já vai trabalhando o caudex dela, vai fazendo levantamento, você não vai cortar nada, você não vai mexer no torrão dela, você tirou ela daquele vaso que estava apertado e você leva para um vaso maior, um pouquinho maior, não tão grande, e ali você já vai fazendo aquele levantamento, né? Ou seja, colocando ela no vaso de uma forma que ela já vai ficando altinha, né? E ali ela vai começar a liberar uma parte do seu caudex que estava soterrado. Então é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa planta, a nossa rosa do deserto, fazendo esses transplantes, né? Quando você vai fazendo esses transplantes, as raízes que estavam lá embaixo, as pequenininhas, elas vão começar a crescer, porque elas vão ter aquele espaço lá do vaso para crescer e vão engrossar também, né? Então sempre que você for fazer uma mudança de vaso, você vai levantando a sua planta para que ela venha apresentar aquele caudex maravilhoso que ela vai formando ali embaixo. Senão ela vai ficar sempre escondida. É o que eu vejo muitas vezes por aí, as pessoas com suas plantas soterradas, enquanto que a beleza dela está lá embaixo e não levanta, né? Para fazer aquele conjunto de caudex e flor. Muito bem, vamos passar para um outro erro que a gente comete muito, né? Que é não fazer a poda. Nossa, gente, a poda ela é importantíssima na nossa planta. E você muitas vezes tem pena de podar. Você ganhou uma planta, você tem uma planta na sua casa e só tem um galho, um estirão de galho, né? E você não quer fazer a poda, você não sabe se precisa fazer, se há necessidade, você só tem um galho. Não seria muito melhor você ter uma planta com vários galhos, com uma copa mais bem definida, um caudex mais bem gordinho? Seria muito maravilhoso isso, né? Você ter uma planta dessa forma. Às vezes você olha a planta do seu vizinho ou do seu amigo, da sua amiga, e você diz, ah, nossa, que planta linda, queria tanto que a minha planta ficasse igual a ela. Então você precisa trabalhar isso, né? Então a poda, ela é muito importante. Tanto ela é importante para emitir novos galhos, como ela é importante para o crescimento do caudex também. Então você precisa fazer uma poda na sua planta, né? Geralmente a gente faz poda nas plantas a partir de 5 meses, né? Você vai fazendo, no caso
das mudinhas, né? Você faz e deixa para fazer no outro ano. Sempre de ano em ano você precisa fazer a poda da sua planta, até porque ela cresce muito e quando você dá uma podada, você estimula novas brotações e ela começa a se desenvolver melhor. A seiva que ela mandava para as pontas dos galhos, ela não vai mais mandar, então ela já vai gerar, já vai deixar no seu caldex e ali vai gerar um crescimento maior do caldex. Então a poda é muito importante para o desenvolvimento da nossa planta e a gente peca nisso, né? Tem pena de podar. Então assim, passou a floração, faça a poda aí na sua planta e veja o que é que ela vai apresentar de belo depois que você fizer a poda. Tem outra situação também que a gente erra muito, é quando a gente vai fazer a poda, né? Você vai podar, quando você for podar a sua planta, você vai escolher um material, né, apropriado para você fazer a poda e você vai também desinfetar aquele material, né? O material que você vai usar não pode ter nenhuma situação com ferrugem, né? A sua faca não pode ser enferrujada, o seu estilete não pode ter aquelas manchas, então tem que ser uma lâmina limpa, nova e desinfetada. Então, às vezes quando você usa uma lâmina dessa forma, com esses problemas de ferrugem, você traz doença para a sua planta. Então, a forma como você faz a poda, ela também é muito importante, né? E chega a ser um erro para impedir o crescimento da nossa plantinha. Se você não tiver o cuidado necessário com as ferramentas que você está trabalhando ali, você pode trazer uma doença na sua planta, você pode trazer uma podridão, você pode trazer alguma coisa que possa impedir o crescimento dela. Então tenha muito cuidado com isso. Quando você for fazer a poda na sua planta, pegue uma faquinha limpa, uma faquinha desinfetada, cicatrize o ferimento com o talco, ou então com a cola instantânea, com a canela. Então nunca deixe ferimentos abertos na sua planta, né? Em relação a essa poda, porque se você deixar algum ferimento aberto, pode acontecer alguma situação que vá prejudicar o crescimento da sua planta. Então também é importante a gente ter esse cuidado nas nossas ferramentas, quando a gente for fazer a poda, fazer qualquer procedimento na nossa plantinha. E para a gente finalizar, né, esse assunto, né, sobre cuidados com as nossas plantas, né, sobre erros que nós cometemos, tem uma situação que a gente às vezes comete muito, né, que é em relação à adubação. Sempre tem pessoas que vai adubar suas plantas e faz uma adubação hoje, daqui uma semana com produto, daqui uma semana faz uma adubação com outro produto, depois falta outro produto, eu vi, fulano me ensinou isso, eu vou botar, e fica sempre enchendo a sua planta de adubo, de produto, e aquilo gera uma intoxicação na sua planta. O que acontece quando você coloca adubos ou defensivos demais, né, sem o controle na sua planta? Você queima as raízes dela, porque sabe, as raízes as raízes de alimentação, elas são muito sensíveis e quando elas se queimam, o nome já está dizendo raiz de alimentação, a planta não é alimentada, então a planta atrofia, a planta fica feia, por mais que você coloque as coisas não está dando certo, é porque você intoxicou a sua planta, então tenha muito cuidado com isso. Se você usar um adubo que você está acostumado a usar, continue usando esse adubo. Quer mudar um pouco para ver outro resultado? Espere um tempo, espere que a sua planta absorva aquele adubo que ela já tinha, troque o substrato, faça uma coisa bem diferente para que não ocorra nenhum problema de matar a sua planta mesmo, porque quando você usa essas substâncias químicas, né, de uma forma errada, em vez de você ajudar, você atrapalha. Então é muito importante também em relação à adubação, você verificar a quantidade que você está usando, nunca coloque em excesso. Sempre faça o menos é mais, né? Coloque aquele tantinho, é melhor você colocar em mais vezes, diminuir mais a quantidade, colocar em mais vezes do que colocar muita quantidade numa vez só. Então vá fazendo essas experiências com as suas plantas e você vai ver um bom resultado, né? Elas vão receber bem. Então tome muito cuidado com isso, né? Porque o que nós queremos é que as nossas plantas estejam bonitas e viçosas. Então é isso aí, meus amigos. Esse é o nosso vídeo de hoje, apenas um bate-papo, alguns esclarecimentos sobre alguns erros que a gente sempre comete no cultivo das nossas rosas do deserto.
E eu já quero deixar para vocês aí, compartilhar com vocês aí esses conhecimentos, né? Que você possa estar usando aí em favor do seu cultivo. Se você vivenciou alguma situação parecida com isso, né? Eu creio que você pôde observar os resultados. Então, enfim, fica aí a dica, que nós não venhamos cometer mais esses erros, né? Que tudo dê certo no nosso cultivo, que você possa ter belas plantas, flores maravilhosas, caudex gordinhos, lindos, né? Um conjunto, né? Que é uma estrutura, um conjunto flor e caudex maravilhoso, que a nossa rosa do deserto representa isso. Então fica aí a nossa dica, e se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, compartilha aí esse vídeo com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que está precisando, que precisa de alguma coisa para melhorar o cultivo dela. Então faça isso aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também, né? Clica aí no sininho que você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. E a gente vai estar com vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, um grande abraço a todos.